Olá a todos. Hoje nós vamos estar começando uma série que se chama 5 Atributos. Essa série vai ser composta de 5 partes, 5 vídeos. Hoje é a primeira parte. E em cada uma dessas partes a gente vai falar sobre um atributo que é importante nós estarmos desenvolvendo. Esses atributos são atributos de, vamos dizer assim, são importantes para a gente conseguir fazer a obra que o Criador envia pra gente, certo? Nesse mundo. E assim, desses 5 atributos, qual que é o mais importante? Obviamente, vai ser, todos são importantes, mas o primeiro, ele é mais fundamental. Por quê? Porque sem o primeiro, você não desenvolve nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Aí você tem o primeiro, legal, agora você vai ter que ter bem desenvolvido o segundo. Se você não tiver o segundo desenvolvido, você não vai conseguir desenvolver nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Então assim, um é dependente do outro, certo? Então nós vamos estar falando sobre isso aqui. Pois bem, nessa série nós vamos estudar como desenvolver os 5 atributos espirituais que precisamos para estar prontos para a vinda do reino do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Com o desenvolvimento desses 5 primeiros atributos, todos os demais virão por consequência se você aplicar esses 5 atributos na sua caminhada. Porque assim, vamos lá, são 5 atributos, mas alguém vai falar o seguinte: ô Afonso, mas na verdade o ideal é ter 10 atributos, é ter 8, é ter 15, é ter 117... Pessoal, assim, você precisa dos 5. Depois, com os 5 atributos, se você desenvolver bem, tudo mais que você precisa vai chegar, ok? Vai chegar até você. Você não vai sentir falta deles. Eles vão chegar naturalmente. Então você precisa desses 5, bem desenvolvidos. Então vamos lá. O número 5, ele é significativo em si mesmo, pois representa a graça do Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot. Muitas coisas mencionadas na Escritura incluem o número 5, como uma maneira de realinhar com o Altíssimo e voltar a ser favorecido por Ele. No caso em que o número 5 representa a graça, é a Torá. O que é a Torá? A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, certo? A Bíblia tem vários livros, dezenas de livros, ela é composta por vários livros, ela não é um livro só, ela é uma compilação de livros, e os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos normalmente de Pentateuco, Penta de 5, se chama também Torá. Certo? Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. O que significa? O que significa Torá? Significa leis ou ensinamentos contidos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Que quando aderimos então à Torá, somos então realinhados com a vontade do Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, que volta a derramar o seu favor sobre nós. Note que graça é de fato uma oferta que o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, nos oferece, né? Segue a definição de oferta. Vamos lá. Uma coisa oferecida, um presente especial ou uma contribuição. Então, a graça é uma oferta que o Criador, Yahuwah, do próprio Criador Yahuwah para nós. É um presente que Ele dá para nós, quando nós nos voltamos para Ele e servimos Ele, o Criador Yahuwah, com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Ok, lembre-se quando perguntaram ao Messias Yahushua qual seria o mandamento mais importante, e aí ele diz em Marcos capítulo 12, versículo 29, ele diz assim, ó: o nosso Criador, nosso Deus, é o único Criador. Amarás, portanto, o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, amará o seu Criador como? De todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua força. Certo? Esse é o grande mandamento. Então, quando ele está dizendo isso aqui, de cara, ele está falando, olha, todos aqueles mandamentos lá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, tudo aquilo, quando você está praticando, o que você está fazendo? Você está dedicando força, você está dedicando entendimento para quê? Para louvar o Criador, para amar o Criador, certo? Como é que você prova que você ama ou não o Criador? Né? Ah, eu amo porque eu falei com a boca para fora. É isso? Não, negativo, não é assim que funciona. Para você amar o Criador, você faz o que ele pede, certo? De bom grado. Bom, como você deve amar Yahuwah com todo o seu coração e com toda a sua alma? Voltando ao entendimento e à obediência da sua lei, da Torá. Ok.
Na Torá tem 5 ofertas que o povo de Yahweh apresenta para ele, representando a sua graça. São elas: a oferta queimada, que está em Levíticos 1, Levíticos capítulo 8, versículo 18 a 21, Levíticos capítulo 16, versículo 42. Então, primeira oferta. Segunda, oferta do pecado, Levítico 4 e Levítico 16, versículos 3 a 22. Depois, terceira oferta, a oferta da culpa, Levítico capítulo 5, versículos de 14 a 19, Levíticos capítulo 6, versículos de 1 a 7, e Levíticos capítulo 7, versículos de 1 a 16. Quarta oferta, a oferta de grãos, Levíticos 2. Quinta oferta, a oferta de paz, Levíticos 3 e Levíticos 7, versículos 11 a 34. Pois bem, então a graça é representada aqui também, mas em reverso, com ofertas apresentadas ao Criador. Nós estamos dando uma oferta, certo? Se você estudar posteriormente, verá mais exemplos que apontam para a graça, como o tabernáculo que Yahweh mandou construir com os seguintes requerimentos: 5 cortinas, 5 barras, 5 pilares e 5 bases. Está lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 3, depois versículo 26 a 27 e versículo 37, no tabernáculo. Então aparece o 5, o 5, o 5. Bom, o puro óleo de unção está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 23 a 25. O puro óleo de unção também possui o quê? 5 ingredientes dito por Yahweh, que são a mirra líquida, a fragrância de canela, o cálamo, a cássia e uma pitada de azeite de oliva. Esse óleo era usado para ungir os móveis do tabernáculo. Então esse óleo era composto de 5 ingredientes. Nesta série iremos cobrir esses 5 atributos que fazem parte da graça que nos guiam de volta a Yahweh. Junto, esses atributos ajudarão hebreus, israelitas e gentios a passar pelos testes ou situações que você vai encontrar no tempo da tribulação. Então eu vou começar dizendo que, uma vez que você adquira cada um desses 5 atributos, eles devem ser aterrados, fixos, presos, guardados, né, e enraizados nas Escrituras. E guiado pelo Ruach, que é o Espírito do Criador, né, ou o Espírito de Yahweh. De fato, o primeiro atributo é chave para isso, e a gente vai começar então pelo primeiro atributo, que é ouvir. Então vamos lá. No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo de 8 a 13, nós lemos o seguinte, ó. Vamos examinar esse trecho. Primeiro, nós lemos que a mensagem veio de Iá. Vamos ver aqui, ó. Diz aqui, ó, Zacarias. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Tamparam os ouvidos, ok? Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha Torá. Quantas vezes aparece ouvir aqui? Muitas, né? Pois bem. A minha Torá, a lei, né? E os antigos profetas. Ok. Então o que a gente vê? Na Bíblia, muitas vezes, quando as pessoas estão pecando, elas parecem o quê? Elas parecem surdas. Elas não ouvem. Não adianta. Todo mundo já deve ter percebido. Você fala com uma pessoa, você fala, ela está surda, certo? Está surda, não ouve, né? Um dos problemas da surdez é a idolatria. O cara fica idolatrando coisas que não ouvem e ele vai se tornar surdo como os ídolos, certo? Então, assim, problema sério. A pessoa não está ouvindo. Ok, então vamos lá. Então, nós lemos o que nessa mensagem? Nessa mensagem que veio do Criador ao profeta Zacarias. Bom, nós sabemos que Zacarias é um profeta de Yahweh. E uma das características principais de ser um profeta, qual é? É ouvir a palavra do Criador. Um profeta ouve, né? Então os profetas, eles conseguiam literalmente ouvir, né, a palavra do Criador. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender também a ouvir. A ouvir as mensagens que chegam pra gente de alguma forma, certo? Se a gente não ouvir, como é que a gente vai obedecer, né? Pois bem, uma das passagens mais importantes, vamos dizer assim, da Bíblia, se chama Shema, que diz assim: ouve, ó Israel, ouve Israel. Ou seja, você precisa ouvir. Sem ouvir, você não vai conseguir
Nada, absolutamente nada. Você precisa ouvir, aprender a ouvir. A maioria das pessoas gostam de falar, elas não gostam de ouvir. Vamos lá. Profetas são usualmente homens ou mulheres que caminham com o Criador Yahweh em grande parte de suas vidas, como Ezequiel, Débora, Miqueias, Daniel. Isso significa o quê? Que eles têm o atributo de ouvir, que é o primeiro dos 5 atributos que nós precisamos possuir. Esse atributo nunca deixa eles e nunca deverá nos deixar também. Estar sem o atributo de ouvir ou deixar de ouvir a voz do Criador Yahweh, em outras palavras, significa desgraça para qualquer um. Você não sabe ouvir? É um problema. Significa desgraça. Então, vamos supor aqui, muitas pessoas têm problemas no seguinte sentido. Você fala com um familiar, você quer explicar uma coisa e ele não ouve. Tipo assim, só vai vir desgraça pra ele. A gente fica assim, pô, era legal ouvir, mas as pessoas não ouvem. Às vezes, elas fingem que ouvem e não ouvem. Você percebe que ela não entendeu, ela não quer ouvir. Ela não quer receber a mensagem. Se não ouvir, o que acontece? Quantas pessoas já não passaram mensagens do tipo assim, olha pessoal, esses caras aí, maus do mundo, querem fazer isso, assim, assado, querem fazer aquilo, etc. Olha, é melhor pensar em sair da cidade em médio prazo, né? É melhor fazer isso. As pessoas não ouvem. O que a gente pode fazer? A pessoa que não tem a habilidade de ouvir, ela vai cair em desgraça. A gente recebeu, né, 2 orelhas, 2 ouvidos, certo? E para que servem eles? Serve para ouvir. A gente precisa ouvir. O verso 11 de Zacarias mostra essa verdade. Nesse verso nos é contado que os nossos ancestrais se recusaram a ouvir a mensagem do Criador Yahweh. Ao invés disso, eles tamparam os seus ouvidos e os seus corações se tornaram pedra para a mensagem enviada para eles pelo Espírito de Yahweh através dos profetas. Ok, vamos lá. Essa é a única maneira de nos tornarmos servos do Altíssimo. E esse é o primeiro passo. Nós precisamos ouvir a palavra que nos foi entregue. Essa palavra é a semente da verdade que é representada na parábola de Yahusha em. Vamos ler aqui Mateus. Vamos lá. Naquele mesmo dia, então o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahusha HaMashiach, saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Então Yahusha ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Presta atenção. Olha, imagina só, quem está contando essa parábola aqui é o Messias. Então vamos ver o que a gente aprende. Eis que um semeador saiu para semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. E logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Uau! Vocês percebem? Vamos dar uma olhada. Vamos continuar aqui. O propósito das parábolas, Aí vai falar os propósitos das parábolas, vamos para o versículo 18, mesmo capítulo 13. Portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Eu venho aqui e explico para vocês algo, ok? Aí a pessoa mais ou menos entende. Não entendeu perfeitamente, mas mais ou menos entendeu. Então ela vai lá, ela se sente bem, ela ouve, ela sente que aquilo é verdade, certo? Só que ela não sabe explicar. Ela não sabe explicar para o próximo. Ela aprendeu, mas ela não tem o interesse de ensinar. Quando ela não tem o interesse de ensinar, o que vai acontecer? Ela não tem interesse em ensinar, ela não vai aprender perfeitamente, porque ela não tem interesse em ensinar. Quando a pessoa não tem o interesse de ensinar, olha só, porque ela não entendeu, ela não tem interesse de entender os detalhes. O que acontece? Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende perfeitamente, vem o maligno e arranca
o que foi semeado no seu coração. Vai sair, uma hora vai sair. Se você não quer aprender perfeitamente para ensinar também, uma hora a mensagem sai fora. Ok? O maligno arranca. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ok, a parábola do semeador. O que foi semeado em terreno rochoso, né, com uma fina camada de solo, este é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Pô, é verdade, que bacana. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas, porque eles chegam também, e as perseguições, logo perde o ânimo. Né? Então, ou seja, é o terreno rochoso. A pessoa está aqui ouvindo, pô, eu gosto desse cara. Esse cara parece que é um cara sincero, e essa informação me faz sentir bem, etc. Tal. E aí, de repente, dá um apertãozinho no cara, o cara tem uma perseguição aqui, ali e tal, perde alguma coisa aqui, pronto. Ah, isso aí já era também, tá? Foi o semeado na rocha. As pessoas têm que entender o seguinte: elas têm que ser autossuficientes. Elas têm que ouvir, sim, certo? Tem que aprender ao ponto de poder ensinar, certo? E não tem que depender de ninguém aqui. Um dia, se esse canal aqui cair, tipo assim, tranquilo, ok? Vou continuar cortando lenha, vou continuar fazendo minhas coisas, ninguém precisa ficar preocupado comigo, certo? Tipo assim, esquece. Tudo bem, tá tudo perfeito. Tudo tem um tempo para acontecer, certo? Nada acontece antes da hora. E se acontecer também, eu não vou ficar lutando contra isso, porque eu já tenho o meu acordo com o Criador. Esse canal aqui vai até o final, mas também quando cair, finalizou ali. Né? Então assim, pessoal, a gente precisa ser como? Tem que aprender para ensinar. E quando a gente aprende para ensinar, a gente vai ter raízes cada vez mais fortes. E a gente não tem que depender de ninguém. Ah, mas eu tenho um mestre espiritual, tenho um fulano, tenho um cicano. Ah, o cara morreu. Aconteceu com tal coisa. O canal dele caiu. Ah, não sei o quê. Você percebe? A gente não pode estar atrelado a pessoas, certo? Sem idolatria. Vamos lá. Continuando aqui. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, a sedução das riquezas, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Né? Então, ou seja, qual que é o semeado entre o espinho? Você semeia, mas o cara tem preocupação, muitas preocupações. Ah, Afonso, eu vou seguir o Shabat, tá? Mas o problema é que eu trabalho de sábado e eu não quero gerar indisposição com ninguém. Ah, sabe qual é o problema, Afonso? O problema é que, por exemplo, eu quero observar o Shabat, mas sabe qual que é? Eu costumo fazer uns investimentos no sábado, costumo gastar um dinheiro, etc. tal, certo? Ou seja, a pessoa tem várias preocupações. Tem várias pessoas que chegam aqui no canal e falam o seguinte: ok, Afonso, eu entendi isso, mas como é que eu faço isso tornar realidade? Como é que eu faço isso? Olha o mundo como é que é. Isso não é problema meu, filho. Isso não é problema meu. Tipo assim, essas pessoas são as pessoas que são as sementes semeadas entre o espinheiro. O espinheiro vai sufocar e a planta vai morrer. Não adianta você falar, essa planta vai passar pelos espinheiros. O espinho é ela própria. São os próprios pensamentos. São a própria perturbação que ela cria. Ah, mas se eu fizer assim, vai dar errado. Se eu fizer assado, vai dar errado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive muitas experiências onde eu falei o seguinte: puxa, esse trecho da Bíblia aqui, se eu for tentar cumprir isso aqui, eu tenho um problema grave. Eu não vou conseguir fazer. E no final das contas, a minha esposa, na época, falou pra mim assim: Afonso, você não vai aceitar esse pedaço, né? É isso que você está querendo dizer? Eu falei, não. Aí, sabe como é que é? É aquele momento que você fala o seguinte: não, eu vou fazer exatamente o que diz aqui. E para mim especificamente, abriram-se muitas portas que me permitiram ganhar mais do que eu estaria ganhando se tivesse feito uma coisa que não estava perfeitamente atrelada à Bíblia. Então assim, eu vejo que o Criador, ele manda a bênção. E eu tenho confiança nisso. Eu tenho confiança que ele manda o recurso. Eu tenho confiança que ele manda a bênção. Não sou eu, não é o meu trabalho que faz eu ganhar dinheiro. A pessoa que pensa isso sempre vai ser pobre. Sempre vai ser pobre. E as pessoas que gostam muito, o meu trabalho vai gerar mais e mais dinheiro. Não, você tem que trabalhar sério, você tem que trabalhar forte, ok? Mas não é ele que gera o dinheiro. Você trabalha porque você deve fazer.
mas o que gera recurso financeiro para você é o Criador que te manda. Ah, eu fiz isso pelo meu próprio mérito, eu construí essa casa tijolo por tijolo, meu próprio mérito. Negativo. Você pôs os tijolos, mas o mérito é sempre do Criador, tudo é do Criador. Da onde veio o tijolo? Da onde veio o dinheiro para comprar o tijolo? E assim vai. Então assim, a pessoa que tem muitas preocupações, ela acaba, né, caindo. Está sendo semeado no meio do espinheiro. Continuando aqui. Olha só. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra, que eu espero que seja a maioria aqui, é aquele que ouve a palavra e a entende. E este frutifica e produz grande colheita. Esse frutifica, ele vai ensinar também. Alguns 100, outros 60 e outros 30. Mais do que foi semeado. Essa é a parábola do trigo, né? Depois vai ter o joio e o trigo. Então assim, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que aprender. Aprender ao ponto, aprender tão bem, ao ponto de poder ensinar. O que a gente está fazendo? A gente está multiplicando. Certo? Vamos lá. Se você procurar na Bíblia, você encontrará passagens que demonstram plenamente que uma pessoa, para se tornar servo do Criador Yahweh, precisa primeiro ouvir a palavra. Por isso, nós precisamos ser ouvintes da palavra do Criador, pois a sua voz nos levará para o caminho da vida. No verso 13 de Zacarias é dito que fechar os ouvidos para Yahweh é o suficiente para nos separar deles. Vamos dar uma olhada. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim eu também não vou os escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, Yahweh, o Criador soberano, quem está falando. Uau! Tipo assim, se nós não ouvirmos, ele não nos ouve. Uau! Tipo assim, é pesado. Você entenderá que quanto mais você andar nos caminhos de Yahweh, mais forte a presença dele será. E mais forte o nosso discernimento espiritual se tornará. Mas isso requer da pessoa familiaridade com as Escrituras, pois Yahweh fala conosco principalmente por meio da palavra. E qualquer coisa vinda que está em desacordo com as Escrituras não é a voz do Criador Yahweh. É necessário então concordar com as Escrituras completamente. Isso é aprender a ouvir. Muitas pessoas falam o seguinte: ah, Afonso, e tal parte é tão horrível nas Escrituras. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Não é, você não nasceu para ser juiz, ok? Ah, então parte, e pediu para entrar na cidade e matar aquelas pessoas, etc, tal, blá. Diz lá em algumas partes da Escritura. Aprenda a ouvir. Você não é o juiz. Você não viu a situação lá, ok? Você não viu, você não estava lá. Ah, mas acho que é mal. Ah, você acha. Seu problema é seu. Eu não ligo, ok? Eu simplesmente tudo que está nas Escrituras eu analiso. Tudo que eu vejo no mundo eu analiso perante a luz das Escrituras. Se não tiver de acordo com a Escritura, tem um problema. Vamos lá. Vou pegar Isaías aqui. Capítulo 8, versículo 20. Respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Esse trecho mostra que qualquer fonte que tenha a finalidade de trazer esclarecimento precisa estar alinhada totalmente com a lei e a Torá e com o testemunho dos profetas. Essa fonte pode ser um homem ou uma mulher que você esteja conversando, um livro, um vídeo de estudo ou até mesmo um pensamento que aparece na sua mente. Tem que estar de acordo com as leis e os profetas. Quando você estiver familiarizado com a palavra de Yahweh, suas leis, seus testemunhos, você saberá que quando Yahweh estiver falando com você, através desse meio, isso remonta a o que Yahusha disse a João, capítulo 10, versículo 27 a 30 e versículo 5. Vamos lá. Olha só, João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém a poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, as ovelhas dele. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz desse estranho. Uau, de novo a voz
ouvir, 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 ouvir. É isso que a gente precisa estar começando, né? Sempre tá ouvindo. Muitas pessoas são surdas. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui ouvem, mas a gente tem... Esse aqui é o primeiro atributo, ele é o mais importante. Bom, eu vou parar um pouquinho e a gente já continua. Ok, pessoal, continuando. Estar familiarizado com todas as escrituras é quando você realmente consegue ouvir a voz de Yahweh. Pois ele nunca fala contra a sua própria palavra, isso é óbvio, né? Se o Criador foi lá, passou uma informação pra gente, pediu algo, ele não vai contra o que ele pede, certo? Pois bem, isso é algo que devemos ensinar às nossas crianças e estar imerso na palavra diariamente. Assim poderemos continuamente ouvir a voz de Yahweh, como diz em Salmo 78, versículos 5 a 7. Olha só. Ele estabeleceu uma lei em Jacó. Estabeleceu uma lei fixa. Determinou um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que o ministrassem aos nossos filhos. Os pais ensinando aos filhos. Por isso que a gente tem que aprender direitinho, ouvir direitinho para ensinar. O mínimo que nós devemos fazer é ensinar aos nossos filhos. É o mínimo. Você não precisa sair por aí batendo na porta dos outros. O mínimo que você precisa fazer é ensinar seus filhos. E ensinar os seus filhos é ensinar os filhos deles. Certo? Vamos ver aqui, ó. Para que a geração seguinte o aprendesse. E os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente aos seus filhos. Para que depositassem no Criador Yahweh sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Yahweh, mas guardassem os seus mandamentos, ou seja, é uma obrigação nossa, os pais ensinarem os filhos e ensinarem os filhos que eles têm que ensinar os filhos deles, para de geração em geração todo mundo seguir os mandamentos. Só que isso já se perdeu, certo? Os pais não ensinam nada para os filhos. Muitas pessoas pensam o seguinte: Afonso, a gente tem que aprender então para sair por aí, então, batendo na porta dos outros? Resposta: não necessariamente. O mais importante é ensinar aos seus filhos. Você tem obrigação de ensinar aos seus filhos. Obrigação. Não é uma coisa assim, talvez. Não, é obrigação de ensinar aos seus filhos. E ensinar aos seus filhos é ensinar os filhos deles. Certo? Se todo mundo tivesse cumprido isto aqui, não estávamos nesse problema, todos esses problemas que tem no mundo hoje. Certo? Só que as pessoas, elas fazem o seguinte: elas amam os salmos. Amam. Aí chega aqui no Salmo 78, pula. Que tal essa? As pessoas são assim, elas só pegam o que é conveniente. Esse salmo é conveniente, esse salmo é bonito. Chegou no 78, você tem que aprender e você vai ter que ouvir, você vai ter que ensinar os seus filhos, vai ter que ensinar os seus filhos a ensinar os filhos deles. Essa parte a gente pula. Aí é meio brega. Você está de brincadeira, vamos lá. Ou seja, novamente, estar sem este atributo é uma desgraça para qualquer um. Vamos ver dois exemplos de reis. Dois reis que governaram de forma justa. Os dois governaram de forma justa. E depois se desviaram. Os dois estavam tudo bem e os dois se desviaram. Só que cada um terminou de uma forma diferente. Tá? O primeiro foi o rei Davi. Vamos ler aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 a 14. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahweh, o Criador, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, diz o Criador, eu haveria acrescentado muito mais se isso não fosse suficiente. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahweh, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o Eteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto agora a espada jamais se apartará da tua casa, jamais se apartará da tua casa. Porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz Yahweh, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Tu agistes às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi então confessou a Natã: pequei contra Yahweh. Ele se arrependeu do fundo do coração. E o Criador consegue ver o nosso coração.
Então Natan afirmou: por sua parte, Yahweh perdoa o teu pecado. Não morrerás, não morrerás. Era um pecado de morte. Davi ia morrer. Mas ele se arrependeu, ele retornou. Isso não quer dizer que o Criador anulou tudo isso aqui que falou. Não, a espada não se apartou da casa dele. Teve todos os problemas que o Criador falou para ele. Tudo que ele falou. Ó, esse é o preço. E ele ainda por cima ia morrer. Mas o que o Criador disse, ó, por sua parte, Yahweh perdoa o teu pecado. Não morrerás. Mas, por teres ultrajado a Yahweh com tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natan se despediu de Davi. Uau! Então assim, Natan foi lá e falou exatamente o que Yahweh queria para o Davi. E Davi ouviu. E falou, putz, foi pesado, né? Ele entendeu que ele fez um mega pecado ali. E o que ele fez? Ele se arrependeu do fundo do coração. Ele se arrependeu. Então o Criador Yahweh disse, ok, está perdoado. Mas isso não significa, está perdoado da morte que devia ter. Mas não significa que a espada não vai... Ele sofreu uma série de consequências aqui, certo? Mas ele foi perdoado ali. Por quê? Porque o rei Davi corrigiu a rota. Todos nós podemos desviar da rota. Desviar feio, a gente pode desviar feio. Mas se nós tivermos a habilidade de ouvir, a gente consegue recuperar a rota, certo? Pois bem, continuando aqui. Quando Davi se perdeu, ele retornou ao caminho certo quando ouviu a voz do Criador através do profeta Natan. A palavra de Yahweh foi ouvida por Davi, ou em outras palavras, ele foi realinhado com a vontade de Yahweh. Este é o atributo de ouvir em total efeito. Este atributo, embora seja apenas o primeiro dos 5 atributos, que a gente vai falar sobre os outros 4 nos próximos vídeos, precisa permanecer ao longo de toda a nossa caminhada com o Altíssimo. De outra forma, nos perderemos e nos separaremos do Criador. E este é o segundo caso, do segundo rei, que usaremos como exemplo, que foi o rei Asa. Então o rei Asa foi diferente. Ele também foi um rei justo como o rei Davi, mas também cometeu um pecado, só que ele não teve a habilidade de ouvir. A gente vai ver isso agora. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 15, vamos começar no versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa, iniciou o seu reinado em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahweh, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos culturais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destituiu sua própria avó, Maaca, da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou este poste idólatra, próximo ao ribeiro de Cedron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahweh durante toda a sua vida. Ele cometeu algum desviozinho ali, mas nada grave até agora. Ele trouxe para o templo de Yahweh os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara: prata, ouro e vasos. Ok. Né? Também temos outras informações em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de 5 a 6, sobre o rei Asa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso. E houve grande paz durante o seu reinado. Por quê? Porque ele acabou com o culto pagão. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahweh o abençoara com descanso. Ou seja, tudo perfeito até agora. Até os etíopes atacaram o seu reino e o rei Asa chorou ao Criador por ajuda, e Yahweh, em resposta às suas preces, derrotou os etíopes. Então lemos em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. E assim não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Asa. Ou seja, perfeito. Rei Asa está indo bem, hein? Ok. Até agora tudo certo. Asa parece ser um rei bem justo. Porém, ele teve um período de paz tão grande que ele perdeu o atributo de ouvir em um dado momento de sua caminhada. Vamos ver como isso aconteceu. Ele ouvia e ele parou de ouvir. Se você parar de ouvir, você nunca vai conseguir se corrigir. Certo? Vamos dar uma olhada. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa,
rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Lembrando, Israel era dividido em dois reinos, Israel e Judá, certo? O rei Asa era do reinado de Judá e depois tinha o reinado de Israel. Todos os dois completavam as 12 tribos de Israel, certo? Pois bem, e eles tiveram um desentendimento ali. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Arroa e do teu próprio palácio e enviou a Ben-Hadad, rei de Aram. Lembra? Hadad? Ben-Hadad. Pois bem, na Síria, que exercia sua soberania sobre a cidade de Damasco com uma mensagem que a gente já vai ler. Então vamos lá. O rei do norte começou a perturbar o do sul e aí, ao invés de o rei do sul, o Asa, ele pedia ao Criador, pedia ajuda ao Criador. O que ele fez? Ele pegou a prata e o ouro do templo do Criador e enviou para o rei da Síria, Ben-Hadad. Enviou para o rei da Síria para pedir ajuda para quem? Para o rei da Síria, não para o Criador. Ele esqueceu. Teve uma loucura aí. Foi pedir ajuda para o rei da Síria. Certo? Pois bem, vamos continuar aqui. Ele escreveu a seguinte mensagem para o Ben-Hadad: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. E Ben-Hadad aceitou a proposta. Uau! O Asa, que estava indo tudo bem, foi pedir ajuda para o Ben-Hadad e para isso enviou o ouro e a prata do templo. Uau! A força do rei Baasa, do norte, colocou medo em Asa, ao ponto de pedir proteção para o poderoso rei Ben-Hadad da Síria, em vez de pedir proteção para quem realmente pode dar proteção, Yahweh. Ele enviou o ouro consagrado do templo para este rei pagão, o que foi uma violação horrível da escritura. Ok. Devido ao rei Asa ter cometido este ato abominável, Yahweh enviou uma mensagem a ele através do seu profeta, Hanani, para que ele se corrigisse. Vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 10. O profeta agora vai levar uma mensagem, né, para o rei Asa, e ele tem que ter o que para ele se corrigir? O atributo de ouvir. Primeiro atributo. Vamos ver o que acontece. Naquela época veio Hanani, amável, à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahweh, o Criador, o teu Deus? O exército do rei da Síria escapou às tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra em seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahweh naquela época. Então, o Criador, ele os entregou pessoalmente às tuas mãos. Afinal, quanto ao Criador, o Yahweh, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o profeta e suas profecias, e lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Ou seja, o rei Asa recebeu uma mensagem do Criador, e ao invés de ouvir, ele ficou bravo e colocou Hanani, o profeta, no cárcere. Ok, vamos ver. Infelizmente, Asa não ouviu, e no verso 10 conta o quão baixo ele desceu, se tornando surdo a mensagem de Yahweh. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá. Próximo à sua morte, ele ficou surdo. Próximo à sua morte, o verso 12 do capítulo 16 nos conta que o rei Asa preferiu um médico, um mero homem, do que o seu Elohim, consolidando a completa separação de Yahweh. É isso que a perda do primeiro atributo resulta. Então, se Yahweh envia alguém para te dizer algo, como tirar isso da sua vida ou cessar de cometer um pecado,
Está com você decidir se é a voz do Altíssimo falando com você. E se for, você deverá escutá-la atentamente. Como ele poderia saber se é a voz do Altíssimo mesmo falando com ele? É óbvio, ele tem que pegar e ler a Escritura. Na Escritura vai dizer o seguinte: quando você tiver um problema, vai lá e peça ajuda ao rei da Síria e dê os objetos consagrados do templo para ele. Tipo assim, é óbvio que isso vai contra o Criador, é óbvio. Então ele tem que ouvir, Pois bem, mas não foi isso que ele fez. Estar sem o atributo de ouvir significa desgraça para qualquer um. Então a gente tem que ter o quê? Preservar o atributo de ouvir. A maioria das pessoas não tem esse atributo. Se não tem o primeiro atributo que eu ouvi, não vai ter o segundo, não vai ter o terceiro, não vai ter o quarto, não vai ter o quinto. Certo? Não tem como você trabalhar para o reino de Yahweh se você não tiver o mínimo esse atributo de ouvir. Por quê? Porque todos nós em algum momento a gente pode desviar. E quando a gente desvia, alguém vai dar uma chamada na gente. E aquela pessoa pode estar mandando uma mensagem do Criador. Aí a gente tem que estar com a Bíblia na mão. A gente fala, pô, essa mensagem que a pessoa mandou pra gente faz sentido. Eu acho que eu errei. Você volta pro caminho, você se corrige. Ok? Bom, hoje a gente falou sobre o primeiro atributo, né? Ouvir. E vídeo após vídeo a gente vai consolidar a ideia dos 5 atributos que são importantes. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Uma observação para finalizar. Quem tiver interesse em receber a newsletter do canal, tem o link abaixo. É só clicar lá no link abaixo. Você vai colocar seu e-mail e depois você vai receber um e-mail de confirmação. Você tem que clicar lá, abrir o e-mail, clicar, confirmando o cadastro para estar confirmando lá o seu e-mail na newsletter, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.